Jesus, Maria, José. Então tá ok. Ai, 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 ai. Ok, gente. Levei uns tapas nas costas aqui, mas tá tudo bem. Morro, mas passo bem. Então vamos lá. Falemos agora um pouquinho sobre Segundo Reinado. História C, Segundo Reinado. Aula 7 da apostila. Aula 7, Segundo Reinado. Segundo Reinado, aula 7. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Ô, caramba, deixa eu achar. Muito bem, muito bem, muito bem, bem. Então vamos lá. Segundo Reinado. Vamos lá então para o Segundo Reinado. Apostila 4, aula 7. A gente vai falar sobre essa primeira fase aí do Segundo Reinado. Na aula passada, que foi agora há pouco, nós falamos e tratamos um pouquinho sobre o período regencial e as revoltas desse mesmo período, e agora nós falaremos sobre o governo do Pedro II. O Segundo Reinado, gente, ele durou de 1840 até 1889. Beleza? Essa foi a fase do Segundo Reinado. Pedro II, ele ficou 49, isso mesmo. 49 anos no poder, tá? A gente divide esse governo em algumas fases, tá? Nós dividimos esse governo em algumas fases. Como assim? Tem a primeira fase lá de 1840 a 1850. Nós temos uma fase também que vai de 1850 até 1870, quando ocorre a Guerra do Paraguai, e de 1870 até 1889. Beleza? Então essas são as fases do Segundo Reinado. A primeira fase, lá de 1840 a 1850, a gente percebe algumas coisas bem importantes e bem características. A primeira delas é o seguinte: o Dom Pedro II assume o poder com um golpe, chamado golpe da maioridade, com 14 anos, beleza? Mas ele assume a bronca com alguns BOs aí bem interessantes. Quais objetivos ao ele assumir o poder? Cara, vamos centralizar esse país. Parar com essas manifestações, essas revoltas e vamos unir o país novamente. Então, o objetivo lá do Pedro II, quando ele assumiu o poder, junto com a equipe dele lá, com José Bonifácio e também com os líderes partidários, com os deputados, era centralizar o país.
e tentar controlar os movimentos separatistas. Como assim tentar centralizar e controlar os movimentos separatistas? Ocorreu um processo chamado pacificação. Perceba que eu coloquei aqui, ó, pacificação do Brasil. Como assim pacificação? O governo, com a Guarda Nacional, tinha um líder e um militar conhecido como Duque de Caxias. Esse cara, gente, ficou conhecido durante o período imperial como o pacificador. Você já imagina o que ele fazia? Ele ia até as revoltas, mandava o exército para lá, ele ia junto também com a Guarda Nacional, ele pegava os líderes e ele não prendia. Ele mandava matar os líderes em praça pública dessas revoltas para quê? Para servir de exemplo, para que não ocorresse mais. Então, durante esse período, essa primeira fase do segundo reinado, houve um processo de pacificação e durante o período regencial também, muito forte, gente. Um dos objetivos era pacificar. Mas não pense que pacificar era de boa. Não, se eles querem guerra, vai ter revolta, vai ter conflito. Mas lembrando, o mais forte era o exército, então a Guarda Nacional mandava cada vez mais homens para o local e eles abafavam, literalmente eles abafavam as revoltas e as manifestações. Então, um dos objetivos lá dessa primeira fase do segundo reinado era pacificar a nação e tentar conter, porque nós tínhamos dois partidos, gente, no Brasil, que eles não se davam bem. E eram esses partidos que inflavam a população. Engraçado, né, gente? Não parece um pouco com os dias de hoje? Se você parar para pensar. Dois partidos, duas correntes ideológicas de pensamento que inflam a população a se rebelar. Então, em grande parte, o problema não era nem tanto as revoltas, mas sim quem comandava essas revoltas indiretamente. Eram os grupos liberais ou os grupos conservadores. Os liberais aqui, eles tinham uma tendência mais republicana, mas eles não queriam abolir a escravidão. E os conservadores eram os donos de terra, os de área rural. Eles não se davam bem. Os dois, eles não se bicavam. E a ideia era manter uma boa relação do imperador com os dois, era saber lidar. E no caso da Câmara dos Deputados, uma coisa importante para falar para vocês é o seguinte: na Câmara dos Deputados, quem governava eram os liberais. Os liberais eram aqueles que governavam o Brasil durante esse período. E meio que os conservadores ficavam ali meio na espreita. Então nós tínhamos dois grupos políticos que rivalizavam e se debicavam muito pelo poder. Os liberais, que eram divididos em dois grupos, os liberais exaltados e os moderados, e os conservadores. E assim, e o Pedro II, o nosso rei, ele tinha que tentar manter uma boa conexão ali entre os dois, tá? Características dessa primeira fase: recriado um conselho de Estado, então uma elite iria aconselhar o rei. Ocorreu também durante esse período a chamada eleição do cacete. Esse nome mesmo, eleição do cacete. Por quê?
eleição do cacete, já que o voto era indireto. Porque assim, gente, deputados assumiram o poder na Câmara dos Deputados, mas eles não se debicavam. Então, o que o imperador fez? Mandou o exército para lá e fechou o Congresso e desceu a porrada nos caras. Desceu a porrada nos caras e falou, acabou isso aqui. Vocês não resolvem nada, então eu vou fechar o Congresso e desceu a porrada, desceu a pancadaria nos deputados. Por causa de uma eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Por isso surgiu o termo eleição do cacete, lá em 1842. Características também do segundo reinado que perduraram até 1889. Manutenção do comércio da escravidão. Era algo assim que o governo brasileiro, durante o segundo reinado, assim, não tinha tanto interesse em acabar com a escravidão, tá? A escravidão no Brasil era algo recorrente, era um comércio lucrativo. Por mais que a Inglaterra estivesse falando, cara, parem com isso, cara. Parem com a escravidão. A Inglaterra baixou uma lei pro Brasil lá para os caras acabar com o tráfico negreiro, acabar com a venda de escravos, mas mesmo assim a escravidão era muito presente no nosso país. E o Pedro II lá, ele meio que aceitava isso. Então, uma das principais críticas ao imperador Pedro II é como ele aceitava esse comércio de escravidão. Ele não criticava abertamente a escravidão no Brasil. Ele não era abolicionista. E lembrando também que o Brasil, nosso país, era um país essencialmente agrário. O nosso país era um país essencialmente agrário. A nossa economia era agrária, voltada para a produção de café. Não tinha industrialização no Brasil durante esse período. O nosso governo enriqueceu muito de forma agrícola com os barões de café. O nosso principal produto para exportação era o café. O nosso principal produto para exportação era o cafezinho. Vocês gostam de cafezinho? Era o cafezinho. E o Brasil se dava muito bem, porque era o único produtor do mundo, então várias nações compravam o nosso café. E o Pedro II, gente, o imperador, ele não era um cara à toa, assim. Diferente do pai dele, por quê? Porque o Pedro I, ele não queria assumir o governo. Ele não queria ser rei. Ele foi colocado lá meio que pela circunstância. E já o Pedro II, não. O cara foi ensinado a ser rei. O Pedro II, ele falava 6 idiomas. O Pedro II, ele falava 6 idiomas. Além de falar 6 idiomas, ele também era um ávido conhecedor das coisas. E vários artistas de época vieram para o Brasil a convite do Pedro II. Ele instituiu bibliotecas, teatros. Em várias regiões do Brasil ele instituiu teatros. Isso é uma coisa importante da gente comentar também, né? Que ele era um cara muito culto, por mais que ele tenha essa mancha aí, essa questão da escravidão, que é muito forte, ele era um cara muito culto durante o seu governo, tá? Fez várias viagens, ele criou o Museu Nacional, que era o Museu Imperial, que pegou fogo, né, em 2018. O Museu Imperial, ele criou lá maior parte das peças, e também foi durante o governo dele que durante o império dele, que a gente começou a ter uma historiografia e uma pesquisa mais sobre a nossa história, a história do Brasil.
tá? Que até então não se tinha muito interesse, e ele começou a criar um aspecto detalhado da história do Brasil desde o período do descobrimento. Nós tivemos dois partidos políticos lá até 1842, até 1870, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Só que quem estava apoiando o Pedro II eram os conservadores. E os liberais resolveram se revoltar. Os liberais lá, o padre Diogo Feijó, resolveram se libertar e se revoltar contra o governo. Vocês acham que deu certo? Não deu certo. Foi mais uma revolta que foi pacificada, lá em 1842. Beleza? Em 1847, nós temos a criação do Parlamento às Avessas. Isso aqui é o ponto que eu queria falar com vocês. Esse Parlamento às Avessas. Deixa eu abrir aqui. Nossa, gente, eu moro em apartamento, né? E apartamento pequeno, assim. O cheirinho de comida, gente. Um cheirinho de comida. E parece que chama a gente, né? Não sei vocês, mas cheirinho de comida, assim, parece que vem em você, assim, né? Não sei vocês, mas pra mim, assim, vem assim, ó. Eu não sei vocês. Sei bem como é, professor. Ainda bem que eu moro em casa. Também moro em apartamento. Exatamente. É difícil, cara. Às vezes assim é difícil. Dá vontade de bater na porta do vizinho e falar: ô vizinho, tem um cafezinho? Dá vontade, às vezes. Ah, dá nada. Tá ruim, mas tá bom. Acabando a live aqui, fritar um ovo lá e comer. Quem vê pensa, né, gente? Quem vê pensa. Então, assim, ó, o que foi esse parlamentarismo às avessas? Esse parlamentarismo às avessas no Brasil. Foi uma parada, assim, gente, que vocês não têm ideia. O que é o sistema parlamentarista? Ele funciona na Inglaterra, tá? Um dos países que mais funciona o parlamentarismo é na Inglaterra. E é uma monarquia parlamentarista. Como assim uma monarquia parlamentarista? É o que ocorre na Inglaterra. Existe a rainha, o rei lá e tudo mais, mas atualmente é a rainha. Só que tem um detalhe, gente. O poder da rainha é um poder limitado. Ela pode indicar, mas ela não pode. Ela pode vetar. Ela pode vetar, mas ela não pode ter aquele poder absolutista de concentrar tudo em suas mãos. É só algumas leis que, se ela quiser, ela pode vir a vetar, né? Mas indicar, ela até pode indicar, mas daí tem que ser uma votação para saber se a pessoa vai ser aceita ou não, se vai valer a indicação dela. Isso é uma monarquia parlamentarista, onde o rei ele tem poder limitado. Isso ocorre na Inglaterra. Em 1847, tentou-se implantar no Brasil um sistema parlamentarista. E quem faz parte do parlamento? Deputados e senadores. O parlamento é composto por deputados e senadores. E esses deputados e esses senadores indicavam também os ministros. Para meio que tentar favorecer a elite ali, tentar meio que diminuir a treta entre a elite, os conservadores e os liberais. Para ter tipo um rodízio.
Porém, gente, a gente deve destacar uma coisa muito importante, e essa é uma característica da história do Brasil. A participação popular em eventos políticos no Brasil, ela é quase inexistente durante o Império e também formação da República. A participação popular em alguns dos principais eventos do nosso país, ela quase não existiu, porque ficou muito voltado às elites. As elites tinham o direito de escolher, as elites tinham o direito de escolha. Ocorreu um golpe para a independência do Brasil. A independência do Brasil partiu de um golpe. Teve participação popular com Pedro I? Não, não teve participação popular. Ocorreu o golpe da maioridade lá com Pedro II. Ocorreu participação popular? Não ocorreu participação popular. Não ocorreu. Em 1847, teve-se a ideia de criar um parlamento no país. Teve participação popular? Nenhuma. A gente vai ver que em 1889 ocorre lá a República no Brasil. Tem-se início a República do Brasil, sem a participação popular. Então, vários eventos do nosso país, eles não têm a participação popular, ou ela é mínima, ela quase não existe. Beleza? Porque o poder, principalmente durante o Império, o poder estava nas mãos dos proprietários rurais, dos grandes latifundiários e também dos produtores de café. Muito bem. Parlamentarismo no Brasil. O imperador, ele tinha autoridade de dissolver a Câmara dos Deputados e ele nomeia e demitia o primeiro-ministro. Só que isso é errado, gente. Isso é errado por quê? Porque o imperador ele não tem esse direito. Tem que ser uma votação. O nosso parlamento ele é muito diferente. Essa tentativa de parlamento ele ficou muito diferente do parlamento exercido na Inglaterra. Por quê? Porque na Inglaterra é um parlamento onde a rainha ela quase não participa da vida política daquele local. Essa tentativa aqui, o imperador meio que era ele que elegia os caras e nomeava. E demitia também qualquer um que se opusesse a ele. E por esse motivo, o nome do nosso parlamento ficou conhecido como Parlamento às Avessas. Porque era para ser uma coisa e foi outra. Beleza? Porque na Inglaterra são os próprios deputados e senadores que escolhem o primeiro-ministro. No caso do Brasil, quem escolheu o primeiro-ministro era o próprio imperador. Então, meio que não tinha nada a ver, sacou? Essa é a ideia de parlamentarismo às avessas. Lembrando que na segunda Constituição vigente nós tínhamos, além dos 3 poderes, o poder moderador. Ok, gente? Ok, Rocket. Tem alguns exercícios que a gente precisa fazer também. Vamos ver se na próxima aula a gente consegue resolver alguns exercícios, né, gente? De história aí, porque acho que seria importante também. E vocês também podem mandar para mim qualquer dúvida que vocês tiverem. Vocês podem mandar para, por exemplo, vocês estão com a apostila, vocês podem mandar para mim lá, você pode tirar uma foto da apostila do exercício e mandar para mim no meu Instagram. Tá? O meu Instagram é bem tranquilo, Décio Mazur, Instagram, ou pelo Facebook mesmo. Você pode mandar para mim lá que eu respondo na hora, se eu tiver com tempo assim, senão no mesmo dia eu respondo as perguntas, tiro dúvidas, não tem problema nenhum quanto a isso, tá, gente? Você pode tirar sua dúvida lá no Facebook, no Instagram, você tem meu número de WhatsApp também, né, por causa do grupo
da escola lá, então vocês não têm esse tipo de problema, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar para mim. A gente se vê a cada 15 dias, né? Então demora um tempo aí, por exemplo, em história é muita coisa, então, nossa. Por exemplo, na última semana a gente trabalhou lá sobre Primeira Guerra Mundial, História B. Vimos Primeira Guerra Mundial, então, e agora estamos vendo o Brasil Império. Então, sempre que tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Não tem problema nenhum, tá? Isso não tem problema nenhum, beleza? Tranquilidade total. Então vamos lá, continuar. Em 1848 acontece no nosso país a última revolta popular do período imperial, a última revolta dessas populares aí, começou lá com a revolta dos malês, e a última revolta popular aí, que ocorre durante o Brasil Império, é a revolta praieira. Ocorre lá em Pernambuco, novamente Pernambuco aí, tentando se tornar autônoma, independente do resto do país, tá? Pernambuco aí chegou a pedir música no Fantástico. Pernambuco chegou a pedir música no Fantástico porque tentativa de 3 vezes tornar-se independente durante esse período aí imperial. 1817, 1825, com a Confederação do Equador, e a última, a Revolta Praieira, lá em 1848. Então, chegou a pedir música no Fantástico durante o período imperial. A única diferença é que eles não fizeram gol. Exatamente, eles não chegaram a concretizar aí a independência. Mas Pernambuco tem a característica porque durante o período colonial, os holandeses chegaram a dominar Pernambuco também. Então, por esse motivo, é uma região que vive com esse aspecto de se tornar independente, com esse ideal, beleza? E a revolta praieira, ela partia de uma ideia de um socialismo utópico, não era um socialismo científico, era um socialismo utópico. Esse socialismo utópico se baseou muito nos fatores lá da aliança entre burguesia e a população. Isso não existe, né? No socialismo isso não existe. O Karl Marx ele já falava isso, que não tem como a burguesia se aliar à população, os interesses são outros, então partiu-se muito desse socialismo utópico. Em 1848, 49, eles criaram lá um manifesto chamado Manifesto do Mundo para se tornarem independentes, porém, cara, eles queriam independência, era a favor da população, mas eles também eram a favor da escravidão. E adivinha o que aconteceu com essa revolta também? Ela foi sufocada pelo governo lá em 1850. Em 1850, essa revolta ela foi sufocada pelo governo porque ocorreu a pacificação. Então perceba aí que o pacificador, o Duque de Caxias, ele teve uma participação muito grande nesses movimentos aí para tentar conter esses movimentos separatistas e também de cunhos sociais durante o período imperial do Brasil. Então, assim, ó, nós tivemos 3 períodos distintos, tá, gente? Só para vocês entenderem. Brasil Colônia, que vai de 1500 até 1822. E daí o período imperial, que é esse que nós estamos trabalhando,
de 1822 até 1889, e a República, que nós iremos ver aí a partir da apostila 6. Então vamos falar sobre algumas outras características desse período aí, gente, só para a gente encerrar. Então, assim, o nosso governo se baseou muito na área agrícola e principalmente na produção e exportação de café, gente. Isso é importante a gente falar. Durante o século XIX, durante o segundo reinado, principalmente durante o segundo reinado, a partir de 1850, ocorre uma fase no Oeste Paulista, no Vale do Paraíba, muito forte, que é o desenvolvimento do café. E principalmente a base da plantação era a plantation. Não é PlayStation, é plantation. Não é Rebolation e não é PlayStation, é plantation. O que é a tal da plantation, gente? Quando o governo, de maneira econômica, se baseia em um único produto. Existiam outros em menor escala, as drogas do sertão, porém, o principal produto a ser exportado era o café. Beleza? Era o tal do cafezinho. A partir do Oeste Paulista, também conhecido como Vale do Paraíba. Oeste Paulista e Rio de Janeiro. É a partir desse momento que São Paulo e Rio de Janeiro começam a se fortalecer cada vez mais na produção de café e tornam-se territórios os mais desenvolvidos aí do Brasil. É a partir desse período. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? O país começou a usar técnicas mais modernas para a produção de café, desenvolveram uma estrutura própria para a comercialização do café, e também, em 1850, ocorreu uma lei. Em 1850, ocorreu uma lei no Brasil chamada Lei de Terras. A primeira lei dos latifundiários foi chamada de Lei de Terras. E essa lei ela foi muito importante, por quê? Porque ela pavimentou a distribuição de terras de maneira desigual no Brasil. Foi a primeira lei voltada para o cercamento de terras no nosso país. Até então não existia nenhuma lei de cercamento de terras no país, e a primeira foi em 1850, onde os grandes latifundiários, os grandes proprietários de café tiveram uma maior autonomia e também posse de terra. Beleza? E a partir de 1850 também entra em ação no nosso país uma segunda lei muito importante, chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, foi a lei que proibia o tráfico negreiro. Ela não acabava com a escravidão, mas ela proibia o tráfico negreiro. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Tudo na paz? Então vamos lá. Continuando. Continuando lá. E a Lei Eusébio de Queiroz, logicamente, ela ocorre devido aí à pressão inglesa para acabar com a escravidão no Brasil, isso em 1850, mas só que a escravidão só acaba mesmo em 1889. Então demorou 40 anos quase para acabar a escravidão de vez no nosso país.
Beleza? Tranquilo até aqui? Tudo certo? Na próxima aula lá a gente vai falar um pouquinho sobre a escravidão durante esse período e também falamos sobre Guerra do Paraguai e final do Império, tá? Então, nas próximas aulas aí a gente vai falar um pouquinho lá sobre escravidão no Brasil e suas características, Guerra do Paraguai e fatores que levaram ao fim do Império no Brasil. Belezura, gente? Espero que vocês fiquem bem, tá? Boa semana para vocês. Fiquem bem. Tamo junto. Eu vou disponibilizar os slides para vocês lá no grupo. Valeu? Tchau, gente. Obrigado por estarem comigo aí hoje. Valeu. Fiquem bem.